Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que está sendo muito falado agora, que é o vídeo dessa cantora Aimee. Mas antes da gente comentar um pouquinho, entender um pouquinho o que está acontecendo, para quem não viu ainda, nós vamos meditar no livro aqui de Pedro, capítulo 4, e o verso aqui é o 17 até o 19, que fala assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu entendo, né, sobre esse vídeo que está viralizando na internet. A Bíblia aqui, ela vem dizer claramente que o juízo, ele começa pela casa de Deus. Então, Deus, ele vai cobrar de quem tem compromisso com ele. Se o mundo jaz no maligno, se as pessoas que fazem coisas erradas, Deus não está cobrando delas, é porque elas não têm compromisso com Deus, né? O julgamento dela por si só já é feito através das suas ações. Mas Deus, ele vai puxar a orelha da sua igreja, do seu povo, daqueles que têm compromisso com ele. E isso reflete o amor de Deus, porque isso quer dizer que Deus se preocupa até mesmo com aqueles que estão na casa de Deus e estão fazendo coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, coisa que vai contra a vontade de Deus. Então, nessa música, eu percebo que há um puxão de orelha para com aquelas pessoas que são cristãs, que estão dentro da igreja, que se dizem cristãs e não estão fazendo segundo a palavra de Deus, não estão cumprindo o seu papel de cristão aqui na terra. Muitos que tem o poder de fazer, não faz, né? Não faz porque não querem, não faz porque estão preocupados com seus próprios problemas, né? Com seus próprios afazeres e fecham os olhos para ver realmente qual é o papel da igreja nessa terra, né? O nosso papel nessa terra. Então, Deus, ele puxa a orelha, ele chama a atenção. A palavra de Deus vem dizer que o juízo, ele começa pela casa de Deus, né? Aqui no verso 19 diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, né? Se o juízo primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se as pessoas que obedecem a Deus e estão falhando, né, com Deus, o juiz começa por ela. E qual será o fim daqueles que não obedecem a Deus de forma alguma? Então, nós temos que nos alegrar quando Deus chama a nossa atenção. É amor de Deus. Tanto por aquela pessoa que está sofrendo, pela falta de ajuda, pela falta de humanização, como também para com aqueles que podem fazer, mas não faz. Então, há uma cobrança de Deus. A palavra de Deus, ela é clara em nos dizer que a igreja, ela tem um objetivo nessa terra. Ela tem um objetivo, sim, de ir a todo mundo, pregar o evangelho, né? Falar das boas novas da salvação. Mas também ela tem uma missão de cuidar dos órfãos, viúvas e necessitados, né? Essa música, ela fala muito sobre isso. Vamos ver um pouquinho da letra da música. Para finalizar essa semifinal, a quinta etapa desta temporada, gostaria que vocês recebessem no palco Aimee Rocha. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações.
fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Então, até aqui, né, vocês podem depois estar ouvindo de uma forma mais integral, fazer uma reflexão sobre tudo isso, sobre a letra, né, que é uma letra profunda. Quando eu vi essa canção que meu esposo me mostrou, eu chorei muito, porque eu comecei a pensar nas minhas filhas, né, e quando ela fala, né, na questão do Marajó, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que é uma região que passa por muitos problemas. Então ela fala sobre essa parte que é uma das partes muito chocantes da música. Se a gente for pesquisar com relação à Ilha de Marajó, a gente vai perceber que existe uma grande exploração sexual e infantil naquele lugar, e as crianças elas são exploradas desde os 5 anos de idade. Há também a acusação de tráfico de órgãos e muitas outras coisas que acontecem nesse lugar que as pessoas não estão tendo um olhar para aquele lugar. A gente vai ver um pouquinho um outro vídeo que fala um pouco sobre isso que eu falei para vocês, sobre a exploração infantil. Vamos ver agora. O barco que avança pelo rio Tajapuru tem 5 canoas amarradas na lateral. Reparem na primeira, perto da proa. 2 crianças descem com o barco em movimento. Vão fazer uma manobra arriscada, afastar-se usando apenas o arranque do pequeno motor. As meninas demonstram grande perícia. O entra e sai das embarcações que navegam na região do Marajó é constante. Vídeos de passageiros mostram o perigo visto de dentro dos barcos. As crianças querem fazer comércio com passageiros e tripulantes na base da troca. Vejam que impressionante. Com um gancho, são 5 tentativas até que o menino consegue fisgar um pneu. Neste outro flagrante, Te segura! a luta é ainda maior, mas a água começa a encher o barco, assustando o menorzinho. Puxa mais pra lá! Puxa mais pra lá! Ele perdeu grande parte da mercadoria, mas sobreviveu. Olha, canoa! Vai em frente! Depois de uma grande batalha, um dos meninos finalmente consegue subir no barco. Ele vai vender palmito. Navegando pelo rio Tajapuru, encontramos 2 meninos remando. Eles têm 9 e 11 anos de idade e estavam seguindo as balsas. Quem te deu essa bolacha? Foi aí nessa balsa que tá encostada aí. Essa balsa aqui, eles te deram? O que eles dão mais pra vocês? Dá comida, E mais o quê? comida, bolacha, café e açúcar. Café, açúcar. 5 meninas perseguem uma balsa carregada de caminhões. Uma das menores se equilibra até subir na balsa. Depoimento que nós já ouvimos é de que as próprias famílias, por questões financeiras, induzem essas crianças a irem aos rios, e é algo
feito que meio de improviso. Qualquer pessoa que ali estiver passando, as meninas ofereceriam, então, em troca de dinheiro ou em troca de óleo. Na região do Marajó, no Pará, a exploração sexual de crianças e adolescentes é um problema tão grave. Entre 2005 e 2009, 100 mil crianças paraenses sofreram violência, abuso ou exploração sexual. 18% delas entre os 6 e os 10 anos de idade. Gente, tudo isso não é novo, né? A ilha de Marajó, no Pará, vê novamente sua população clamando por ações urgentes de políticos, autoridades e órgãos públicos diante dos persistentes casos de tráfico humano e exploração sexual. Isso não é novo. A Damares Alves, ela tentou alertar sobre tudo isso, mas na época ela foi criticada. Na época as pessoas criticaram muito ela não foi ouvida. E a gente vai ver um trechinho sobre tudo isso. De menores. O alerta ganhou destaque na última sexta-feira, 16 de fevereiro, quando um vídeo da cantora Aimee Rocha, abordando o desaparecimento de uma criança e denunciando casos de exploração sexual, a então ministra da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, alertou sobre um grande esquema de tráfico e prostituição de menores na região. Na tentativa de combater a situação, Damares lançou o programa Abrace o Marajó, em 2019, visando implementar ações sociais para reduzir a fome, fator apontado como determinante para casos de exploração sexual, associados à vulnerabilidade alimentar das crianças. Entretanto, o programa foi alvo de críticas por sua baixa efetividade e, em 2021, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará questionaram o governo federal sobre as denúncias. Em 2022, após Damares retomar o tema em um culto evangélico, as autoridades do Pará, incluindo o Ministério Público Estadual, pediram provas das acusações, que nunca foram entregues. Enquanto a senadora Damares estava tentando fazer o bem, estava denunciando a corrupção, ela também estava sendo perseguida, né? Vocês entendem que a maldade, ela começa de bem longe, né? Desde os maiores governantes até mesmo as pessoas das grandes igrejas que poderiam estar também ajudando e contribuindo, porque é papel da igreja. É papel da igreja fazer esse tipo de ação. Ajudar, é uma humanização, é uma ordem de Deus. E aqui, como a música bem fala, muitos estão preocupados apenas só com os dízimos, mas Deus, ele cobra. E que sirva de reflexão para todos nós esse vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.